Oi, oi, boa noite! Boa noite. Ô, Érica, eu tô muito feliz de você estar aqui comigo, você aceitou esse convite. Obrigada, viu, por estar participando dessa live aqui. É um prazer imenso ter você aqui comigo, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E ó, já quero que você se apresente para quem ainda não te conhece, né? Que você fale um pouquinho de você e do que você faz. Uhum. Então, gente, boa noite. Eu sou a Erika Valiati, eu sou consultora de imagem e estilo. Eu trabalho muito com as cores, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as combinações de cores, dar algumas ideias de cores que vocês podem fazer os cestinhos, de que cores que fica harmônico, como combinar para ficar uma peça legal, uma peça interessante, uma peça mais fácil para vender. Então, eu trabalho com análise cromática, eu trabalho com consultoria de imagem, com personal shopper, com vários serviços dentro da consultoria. E a parte de cores é uma parte super interessante, super procurada, e a gente acaba conseguindo abranger outros temas também, né? Nossa, eu achei muito interessante isso, né? E eu já vi alguns posts seus, por exemplo, como que muda, né? Uma cor, coloca lá quando você vai naquele círculo Análise cromático, cromática. análise cromática, como que Uhum. dá uma diferença na pessoa. Imagina então num cesto também você poder fazer isso, Sim. fazer uma combinação de cores que vai ficar legal aí. Sei lá, o Não, som está meio baixo. não, tranquilo. Ô, Érica, e me conta, há quanto tempo você já trabalha com consultoria de estilo? Então, vai fazer 3 anos que eu estou trabalhando com a consultoria de estilo. E eu fiz uma transição de carreira, né? Eu trabalhava em outra área e eu comecei a trabalhar com a consultoria. Uau, que bacana. E por quê? Ó, eu agora estou dando uma de jornalista aqui. Por o que que fez você ir para essa área? Então, eu sempre queria alguma coisa que eu conseguisse encontrar um propósito, ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sempre gostei muito dessa área assim de moda, mas eu não sabia o que fazer nessa área, né? Porque tem muita coisa e às vezes tem algumas coisas que parecem muito distante, né? E aí eu descobri a consultoria de imagem, achei super legal e é uma forma que eu encontrei de poder ajudar as mulheres, de melhorar a autoestima, delas se amarem mais, saberem como melhorar a imagem delas, como usar peças, cores, enfim, tudo que faz elas se sentirem melhor, estarem bem com elas mesmas. Isso é maravilhoso, né? A gente poder exercer esse nosso propósito e poder ajudar o próximo da melhor maneira possível e Uhum, ainda trabalhando com isso, né? Fazendo disso com nossa renda, certeza. nosso. Então, quando a gente encontra algo que a gente ama, né, é maravilhoso. É muito E, bom. e parabéns aí, viu? Eu acompanho o seu trabalho Obrigada. pelo Insta. E assim, vamos lá, vamos começar já a perguntar o seguinte, porque assim, como que a gente escolhe as cores para uma combinação assim de uma peça? Uhum. Então, a gente usa como base o círculo cromático. Ó, eu trouxe ele aqui para Hum, vocês conhecerem. Então, o círculo cromático, deixa eu mostrar aqui no YouTube também. O círculo cromático é a nossa base de combinações de cores. Então, não tem muito segredo, é só você dá para baixar o círculo cromático no Google, para quem quiser ter. Então, eu vou falar de algumas combinações principais que são mais fáceis para a gente começar a combinar. Bom, existe a combinação dos monocromáticos, que estão dois tons da mesma cor, né? Então a gente consegue aplicar isso tanto em roupa quanto em artesanato. Então, por exemplo, um tom de rosa mais claro e um tom de rosa mais escuro. tipo isso? É tipo isso, ó, vários tons de amarelo. Então, Uhum. a mesma cor com vários tons sempre vai ficar harmônico, porque são cores próximas. E ele fica um pouco mais delicado, até um pouco mais elegante, por ter tons próximos. Então, né, o azul com azul, o amarelo com amarelo, mais de um tom da mesma cor, sempre vai ficar harmônico e Harmônico. interessante. Que seria um Aí, monocromático. o monocromático é. Uhum, certo. E ele pode ter mais de um tom. E Uhum. aí, depois, a gente tem uma combinação chamada cores análogas. As cores análogas são vizinhas no círculo cromático. Então, por exemplo, o amarelo é vizinho do laranja. Então, essa combinação de cores, ela já
é um pouco mais animada, mais alegre, mais criativa, porque diferente do monocromático, né? Então, ela é Uhum. uma combinação que também dá para ser feita. Então, cada cor do círculo, o círculo é composto por 12 cores. Cada cor tem duas vizinhas. Então, o amarelo, por exemplo, tem o laranja, que é um vizinho, e tem o verde, que é o outro Ah, vizinho. Então, o amarelo sempre vai ficar legal com o laranja e também com o verde. E também dá para usar uma combinação com os três: o laranja, o amarelo e o verde, né? Eu até penso, quando eu falo dessas cores, numa combinação, sei lá, tipo um cestinho para um quarto de criança, que o tema é safari. Aí você já imagina ótimo. aquelas cores, né? O verde da mata, o marrom, o leãozinho, que é meio alaranjado, a girafa, que é amarela. Então, é uma combinação de cores interessante para esse tipo de ambiente. É uma combinação mais animada, mais alegre, né? É, vai depender do estilo, né? Também É, do que a do pessoa quartinho, busca, né? mas muito legal essa questão do safari, isso É, que fica daí você bem. consegue usar as cores, né, para combinar com o tema do quarto, da casa, enfim, do lugar. Outra Uhum. combinação análoga também é o verde com o azul. Então, ó, o azul e o verde são vizinhos, eles ficam lado a lado. Entendi. E Então, assim, também é a uma amostra ali combinação só legal. para outra, Ah, desculpa aqui. aí, para outra rede. Tô confusa com duas telas aqui. É muita tela, né, minha gente? É, aqui, ó. Ó, Aí, é que tá ótimo. espelhado aqui. Uhum. Então, o azul com o verde também é uma combinação legal. Às vezes um azul escuro com o verde escuro, que é uma Tipo combinação de assim, cores ó, mais elegantes. alguma É, coisa. fica. Esses dois Mas, tons já fica uma coisa bem, bem alegre, né? Um aham. azul mais escuro, tipo um azul marinho, com um Ah, tá. verde mais escuro, aí fica um pouco mais elegante. O azul Uhum. marinho, eu acho que é uma cor super fácil até de combinar. Uma dica do azul marinho: é uma cor que fica bem com quase tudo. Fica muito melhor do que o preto na hora de combinar. Ele combina muito melhor com a maioria das cores do que o preto, do que o branco. Então, o azul marinho é uma combinação legal. Às vezes um azul marinho com rosa, um azul Nossa, marinho uau. com vermelho, né? Ele é um E tom dá, neutro, mas é um neutro mais colorido. e elegante, né? Dá um ar de... Nossa, eu já Uhum. vi vários Fica quartinhos assim. sofisticado. Por exemplo, o quartinho que é azul escuro, né? O azul marinho. E aí colocar um tom de bege também, com uma carreirinha de Uhum. branco, também dá uma quebrada ali. Fica um. Nossa, fica lindo. Eu já vi várias combinações assim, fica maravilhoso. Ó, a Verônica Sim. falando aqui, ó. Azul marinho Ó, com marinho com laranja. laranja. Uhum. Ó, 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 agora eu vou falar de uma combinação que vai entrar o azul marinho com laranja. Então eu falei das cores vizinhas, que são as análogas, que faz uma combinação análogas. de cores próximas com contraste baixo. E aí a gente tem as cores opostas, que estão uma de Hum. cada lado. Por exemplo, o azul com o laranja. Uhum. Deixa eu Gente, mostrar vocês aqui estão também. anotando? Gente, vocês anotem que eu também vou começar a anotar aqui, porque isso aí é muito interessante. Depois vocês vão querer perguntar e não sabem, então já anota. Então, análogas são as vizinhas ali, As uma da outra. vizinhas no círculo. E daí Aham. a combinação complementar, que são as opostas, ela tem um contraste maior de cores, porque elas estão totalmente uma ao lado da outra, totalmente contrárias no círculo cromático. Então, elas acabam tendo um contraste maior entre elas. Então, já passa Uhum. uma mensagem de alguma coisa mais colorida, mais criativa, mais animada, Olha né? que bacana. Ó, Então, e tem gente falando aqui, abraço de Recife, Pernambuco, Brasil. Ah, coisa boa! gente Pernambuco. de vários lugares. Muito Sim, gente. bom. Não, e eu tô muito feliz, porque agora na nova turma tem gente, tem a Catiúcia do Japão. E Olha que tem legal. a Marina da Itália, ela é italiana mesmo, e Olha que está no bacana. curso, Muito gente. Então, bom. muito feliz. Ó, a Fátima ali, azul É, marinho, vermelho, branco. Já... branco. Já cores Uhum. passa assim, uma coisa, um negócio Isso. mais náutico, né? Uma É. combinação. Exatamente. Ou eu até tava pensando assim em algumas cores, por exemplo, cores primárias. Sei lá, às vezes um cesto
para guardar brinquedos, ou de um quartinho de criança, ou até de um espaço, sabe esses espaços tipo brinquedoteca, que Uhum. leva as crianças? Às vezes um vermelho, um amarelo e um azul, que a criança até pode brincar em relação à mistura das cores, as cores primárias. Então também é uma Olha que. combinação que fica bonito, interessante, fica harmonicamente bonito, porque são cores primárias, então elas combinam, né? Então, na decoração vai ficar bonito e também dá para ter uma função, né? De brincar com aquelas cores, de falar sobre as cores primárias. Uhum. Ó, e assim, ó, estão falando aqui que a gente é parecidas, viu? As duas loiras. É, e Ó, a Lica tá perguntando quais não combinam de jeito nenhum. Então, assim, como eu falei, por exemplo, tem as combinações vizinhas e tem as combinações opostas, que são as principais. Ainda, além das opostas, além do laranja e do azul que eu falei, tem, por exemplo, o verde com o rosa, o verde com o vermelho. Eu acho que o maior cuidado que tem que ter é em relação ao que você quer passar. Se você quer fazer um cesto mais minimalista, para uma decoração mais sofisticada, para uma sala, para uma loja, você tem que pensar em cores que são mais parecidas, mais próximas. Ou quando é uma coisa mais alegre, mais animada, mais viva, dá para pensar nas cores opostas, que elas têm esse contraste maior, né? Um quartinho de criança, alguma coisa uhum, infantil, ou alguma coisa mais criativa, sei lá, uma loja de roupa de adolescente, ou uma loja de roupa de marca esportiva, que geralmente tem cores mais vibrantes. Então, que cores que não combinam? Então, assim, não existe cores que não combinam. O que existem são cores que não ficam tão harmônicas ou que podem pesar muito. Por exemplo, o preto. hum, O preto ele é uma cor bem pesada. Então, com algumas cores claras ou com algumas cores muito delicadas, ele pode pesar um pouco, né? Então, às vezes, o preto com o rosa. Eu recomendaria trocar o rosa, o preto pelo azul marinho, o rosa com azul marinho, que fica mais harmônico, fica mais leve. Então, existem algumas cores que podem pesar. Então, assim, uhum. opa, o círculo Opa, aí, cromático, voltou? A bateria. voltou. Ele Tá em tem quanto? apenas cores. Acho que tá em 10. Ai, Jesus. Calma, vai dar tempo. Vamos lá. Ah, vai dar tempo. Vai dar O tempo. círculo cromático, ele tem só cores, né? Pode ver que ele não tem tons assim neutros, tipo preto, branco, marrom, cinza. Então, quando a gente usa algum desses tons mais neutros com as cores, eles ajudam a deixar a combinação um pouco mais sóbria, né? Então, às vezes não quer algo tão colorido. Ah, eu quero usar um nude com alguma cor. Então, o nude ele ajuda a deixar um pouco mais sóbrio, né? O cinza também. O preto já é uma cor que pesa um pouco. Então, assim, a não ser que seja a decoração é preta, é escura, uma sala de uma casa com fundo do rack preto, você quer uma Uhum. combinação assim, beleza. Mas eu diria para tomar um pouco de cuidado com o preto, se você quer fazer uma combinação mais leve, né? Trazer uma cor mais clara. E assim como quando a gente compara tons, por exemplo, o azul clarinho é uma cor mais leve, mais delicada, enquanto o azul escuro é uma cor um pouco mais forte, que combina um pouco mais com coisas mais sofisticadas. Então, isso Uhum. vale para todas as cores, né? O rosa clarinho é uma cor mais delicada. Já o rosa pink, né? Já é uma coisa mais Já. cheguei. Já vai ser para algum ambiente mais, sei Extravagante. lá, mais Uhum. extravagante, mais chamativo. Então, Uhum. acho que depende muito também do que o cliente quer, ou se a pessoa quer ter peças prontas, também pensar quem são os clientes, que tipo de ambiente que as pessoas precisam para os cestos, ou enfim, para os itens, né, de É, fio. é bem isso, porque às vezes as pessoas querem, ah, eu quero fazer um cesto, mas eu não sei que cor que eu faço. Tá, mas é bem isso que você falou, tem que pensar no ambiente. Qual é o ambiente que vai ser colocado essa Uhum, peça? Vai ser num quartinho de bebê? Vai ser num escritório? Vai ser num banheiro? Vai ser numa casa assim mais clássica ou mais rústica, né? exato. O que Porque que assim vai tem dentro, né? Vai ser para exatamente. planta, vai ser para maquiagem, Uhum. rosa pink com azul clarinho. Nunca pensei na combinação, mas
São duas cores que ficam bem. Geralmente, quando a gente quer uma coisa mais harmônica, a gente pode usar o mesmo tom. Então, assim, o rosa claro com azul claro, o azul escuro com o pink, que daí tem Uhum. o mesmo contraste das cores. Mas o azul clarinho, que é o azul é um tom um pouco mais neutro, então pode ser que ele fique legal com o rosa pink. Mas sempre pensar nisso, né? Para que ambiente que vai aquela peça, ou quem que é o seu público, para quem você quer vender, né? Porque Uhum. as cores estão aí pra gente brincar, pra gente misturar, pra gente conseguir fazer essas combinações lindas, né? Inclusive hoje eu fui Hum. na terapia e eu vi, eu até queria ter perguntado pra ela de onde que era, não sei se é seu, um cestinho com 3 cores e era lindo. Eu acho que ele era verde, roxo e rosa na UP. Aonde... Na UP? Ai, E eu, aonde? eu tenho perguntado pra ela de onde que era. E era muito bonitinho, assim, uma combinação de 3 cores. Ficou assim, uma combinação clarinha. E dentro ela colocou um aromatizador. Então, assim, Ai, que ficou legal. uma coisa delicada, né? Foram 3, acho que era o roxo, o verde e o rosa, o amarelo, uma cor clarinha, assim. Então ficou super bonitinho, né? Daria para fazer para um ambiente leve, para um ambiente mais claro, para um ambiente mais delicado. Então acho que dá para brincar bastante assim com as cores, né? Vai depender do que o gosto da cliente, mas assim, abre muito mais a mente quando você vem aqui e fala sobre as cores, sobre o círculo Uhum. cromático, isso também, nossa, você começa a enxergar outras possibilidades, porque quando você pensa na cabeça, essa cor não vai ficar legal com essa. Mas daí quando você olha e você falando, daí parece tão simples assim, sabe? Né? É, porque E às vezes a gente daí não e tem se torna, né? segurança, né? Não Exato, tem segurança de combinar. Tipo, ai, né? exatamente. O amarelo Qual, com como laranja, mas será que vai ficar bom? Vai, porque tá no círculo. O círculo é a nossa base de combinações de cores, né? Então, é uma pergunta que eu ia fazer, que já me esclareceu justamente as pessoas têm a insegurança, né, de que cores colocar. Então, o círculo Uhum. cromático, se você pegar ali, tipo, análogas, como é que é, as vizinhas, Complementares, as opostas. opostas. Então, se Uhum. você fizer isso, você já vai estar Já tem uma conseguindo. noção. Uhum. Você olha para o círculo e já Exatamente. vai conseguindo identificar cores que harmonizam entre si. Porque quando as Uhum. cores são harmônicas, fica bonito, né? Fica uma peça bonita, Com certeza, dá outro. né? Ó, a Verônica falando aí. Para casa rústica, eu já penso em algo com cores Mais terrosas, terrosos. Legal. Que marrom, combina com terracota, madeira, né? beijos, verde. Hum. Ó, a Às Karine tá vezes perguntando. Pode onde falar. encontra o círculo. Não, ela ia responder isso também, do Ah, tá. círculo. Então, se você digitar no Google círculo cromático, vai aparecer para você um círculo, você pode salvar. Mas esses daqui você encontra em sites. Em sites de. Esse daqui é da Estúdio Imagine, que é uma marca que vende produtos de consultoria. Mas se você pegar um no Google e deixar salvo o círculo, você consegue visualizar, ter uma noção da combinação das cores. Isso. E também já aproveita e já segue, né? A Érica, que ela com certeza tá Sim, sempre ali dando dicas entra bacanas. lá e Então, já. segue, que tem sempre, tem combinações É, de cores que acaba servindo para a vida, né? Por mais que eu fale mais verdade. para consultoria, a gente acaba usando. E esses dias, até a minha mãe trabalha com feltro, com artesanato. Ah, E olha esses que dias ela me legal. pediu também que cores que ela podia combinar. Eu anotei para ela as cores análogas, as cores complementares, que daí já vai tendo uma noção maior, né? Fica mais fácil, você faz com mais segurança aquela combinação. E é bem isso mesmo, porque nossa, o que eu recebo de pergunta falando, Nath, mas como que eu faço combinação? Eu vejo as suas cores são lindas e não sei o quê, e eu vejo na internet também umas cores, mas eu não consigo fazer isso. Agora vocês vão conseguir, gente. Olha só, a Erika tá Uhum. aqui para resolver o problema de vocês. Já tem uma base para seguir agora. Já começa aí, daí seguindo ela, com certeza sempre trazendo dicas, né? Fala aí de novo aquela, uma que é as opostas ali. As Deixa eu, opostas são as complementares. complementares, tá? Aham. Olha só Então a ali. gente tem o verde com o rosa, o azul com o laranja, o roxo com o amarelo. Nosso roxo com o amarelo, eu acho que é uma combinação super bonita. O lilás, o lavanda com Ah, amarelo claro. a Fica uma Dani fez combinação esses de cores dias. bem. Fica ali. Aham. A Dani é publicitária, deve conhecer um pouco do É, círculo também, né?
E ela Fica fez super bem. harmônico. Eu acho que ela colocou um pouco amarelo também e ficou legal. E ficou muito lindo. Para um Uhum, quartinho assim de bebê, ficou super legal. Ó, a Simone fica tá lindo. Ó, perguntando. tem um Indica algum lá? aplicativo que se chama Color Wheel. Wheel de roda em inglês. Deixa eu tentar escrever aqui. Isso. A Simone também Color é aluna Wheel. crochê-terapia. Tem dois aplicativos desse Color Wheel. Tem um que é pago, eu acho que custa R$10,90 e você consegue ver as combinações dele. E tem o outro Color Wheel Free, que é de graça. Ele é um pouco diferente, um pouco mais simples, assim, mas também dá pra ver quais são as cores opostas, quais são as cores complementares, as cores vizinhas. E existem outras combinações também. Tem a tríade, que é uma combinação de um triângulo, que são 3 cores, que daí para quem quiser fazer uma coisa mais colorida. E sempre lembrar que o círculo ele só vai ter as cores, ele não vai te dar o cinza, ou o nude, ou o marrom. Ele vai ter Hum, essa parte mais colorida. Então, assim, você pode usar 2 cores, mais o nude ou mais o cinza, para quebrar um pouco, para deixar um pouco mais leve, né? Já que são 2 cores diferentes, ou dependendo se for 2 cores muito isso. fortes, quiser Dá uma deixar um pouquinho quebrada, mais né? leve, faz uma faixa um pouco maior, não sei, de uma cor mais neutra para deixar um pouco mais leve as cores, se não quiser algo tão colorido. Uhum. E outra coisa legal também tem o Pinterest, né? Que se coloca lá a paleta de cores, também Uhum, aparece ali algumas ideias exato. para estar fazendo, né? O que que Alguma o, combinação, é, aham. Igual a exa- gente vê também, tipo, em casamento, né? Que aparece aquela paleta com as cores dos sim, vestidos. Você consegue usar aquela mesma combinação de cores para fazer um cesto, um colar, enfim. exatamente, ó. E a Rubiele tá aqui. A ordem Altera. altera o visual das cores? Não, a ordem não altera. O que altera depende, assim, por exemplo, você quer fazer um cesto mais minimalista. Então, você pode usar mais, né, a maior parte de uma cor mais clara e fazer uma faixa menor de um colorido ou de um tom mais escuro. Ou se você quer fazer uma coisa mais colorida, né, sei lá, um amarelo com laranja e com vermelho, que são cores bem quentes, bem animadas, você pode fazer mais de um e um pouco menos do outro, mas aí vai depender do que você quer, assim, não altera o visual fazendo Uhum. isso, deixando mais É, minimalista ou mais animado ou mais colorido. depende a faixa, né? Quanto que você Uhum. vai colocar da cor na faixa, mas se colocar, mas a cor também altera um pouquinho, você não acha? Eu, assim, eu olhando, às vezes eu vejo uma alteração quando você coloca, por exemplo, azul, amarelo e azul bebê, amarelo bebê e rosa bebê. Tipo, Uhum. as três, assim, dependendo de como você coloca, Usa. usa ali no cesto, às vezes dá uma. Parece que tem cores que, tipo, sei lá, às vezes o amarelo. Aparece mais. É que eu acho assim, que depende É. também do que cada um gosta, né? Também Sim. tem E às isso, vezes o né? amarelo é uma cor mais clara, então pode ser que ele apareça menos mesmo, né? Depende do Uhum, tom também da cor do fio, né? Ó, a exatamente. Karine tá perguntando se tem tendências de cores para esse inverno. E, Então, agora, o outono e inverno, geralmente cores mais terrosas, assim, falando de roupas, né? De cores no aham. geral, mas que acho que Mas também sabia, vale para cá. mas sabia que vale muito, sabe por Vale, quê? sim. Porque os fios residuais, eles vêm da onde? De Roupa. malharias. Então, ou Verdade. seja, As sobras. a sobra de roupas, então, assim, das Uhum. malharias. Então, o que vai pro mercado aí, vai também Aham. pro fio de malha residual, né? Isso é bem É bacana. verdade, legal. Então Uhum. agora essas cores mais terrosas, assim, tipo, essa época de outono e inverno, geralmente o verde oliva, o mostarda, um tom mais Hum. terroso, ou um marrom, tipo marrom, caramelo, café. Essas cores agora, essa época, Verde ficam militar, bem ai, em eu amo. alto. O verde militar, aham. Uhum. Cores bem interessantes agora essa época. E alguém acho que tinha perguntado sobre cores para homens. A gente não chegou a. Eu tinha Ó, perguntado sobre cores para homens. Se tem alguma outra sugestão além de cinza, preto? Eu acho que acaba que os tons para homens eles preferem esses tons mais neutros, né? O cinza, o preto,
o azul escuro, às vezes até um verde militar, um verde oliva, uma cor um pouco diferente, mas ainda assim dentro de um tom neutro, mas um neutro um pouco mais com cor, né? Uma coisa feminizada, né? Assim. É uma combinação mais assim, suave, até um pouco mais sóbria, né? Nada tão delicado, nem tão colorido, uma combinação mais sóbria, às vezes eles vão gostar mais, né? Exatamente. E tem como, gente, dá pra fazer muita coisa, né? Com o filme. Criatividade é o limite, né? Falou. Não são tão fáceis de combinar, igual, por exemplo, o azul marinho, que eu dei como exemplo de ser uma cor mais neutra e mais fácil de combinar. O preto, o que acontece é que ele pode deixar o cestinho, enfim, um pouco mais pesado, dependendo da cor que ele for usada, né? Então, por exemplo, e já o branco ele consegue deixar mais leve, né? Ele já passa uma mensagem mais de leveza. Então, se for uma coisa interessante para você também. Mas mesmo assim, às vezes o cinza pode ficar mais harmônico do que o branco com algumas cores, né? O rosé, tipo um rosinha mais claro, um nudezinho, ele acaba sendo um tom meio neutro também. Então, dependendo, por exemplo, como a gente comentou. Tá me ouvindo? Fala. Eu amo off-white também, um rosé. Nossa, são cores assim. O rosé, aí depende. Se você quer uma coisa assim, sei lá, para um quartinho de criança, às vezes um rosé com azul clarinho ou com amarelinho, ou então não, é para uma loja ou para uma sala, para um ambiente que quer uma coisa mais elegante, mais sofisticada. Às vezes o rosé com um tom de nude, com um tom mais claro, ou então até com azul marinho, que é uma cor mais elegante, só que fica um pouquinho mais escuro. Então dá para combinar de várias formas. Os tons mais claros e mais neutros, tipo o rosé, o nude, o bege, o areia, o palha, eles são bem neutros, assim. Então, eles ficam bem com a maioria das cores. Dá uma quebrada também, né? Vamos ver ele. Cinza, branco e coral. Como combinar para um kit bebê? Qual a melhor sequência? Uma dica. É que quando fala das sequências, aí eu não sei bem como. Eu não faço crochê, nem sei fazer os fios. Eu te dou, Rubiele, é o seguinte: pega os 3 fios, pega um pedacinho de cada um dos fios, e aí você vai fazer o quê? Você vai colocar um em cima do outro, daí depois você muda e vai ver qual a combinação ali entre os 3 que vai ficar mais harmônica para você, e pede para cliente também. Às vezes você manda só os tons, tipo, ela escolheu lá os tons. Qual a sequência que você gostaria? Tem que deixar também para cliente. Agora, se a cliente deixa para você, aí você escolhe do jeito que você acha mais bonito, né? Também. Aí, porque o cinza e o branco já são um pouquinho mais neutros. Quanto mais coral tiver, mais colorido vai ficar. Quanto menos coral tiver, mais neutro vai ficar. Estão perguntando sobre bolsa também, a combinação do verde. O verde fica super legal com o azul, que é uma cor vizinha dele. O verde fica legal com o vermelho, com o rosa, que são cores opostas também. O verde fica legal também com o amarelo, apesar de ficar uma coisa meio bandeira do Brasil, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas com o azul fica super bonito, com o verde, com o vermelho e o rosa. As bolsas de fio são muito lindas. Eu tenho visto gente fazendo, fica muito linda. Tem com aqui 3 cores. Eu vou te mostrar uma que eu tenho aqui. Mostra. Às vezes o verde com, tipo assim, um verde militar com um azul escuro e com um nude. Ó, linda, olha só. Eu não dava nada. Nada. Combinação. Eu falei, nossa, acho que vai ficar horrível. E olha só que lindo que ficou. Ficou diferente. E ficou o azul com 2 tons de verde, né? Um verde meio militar e um verde meio menta. Isso, E ficou, olha, linda. Todo mundo essa. E assim, às vezes a gente acha que não vai, fala, meu Deus do céu, será que vai ficar legal isso aqui? Mas às vezes dá para fazer até o quê? Uma outra dica que eu acho bem interessante pega ali, sei lá, que eu também não sei mexer assim tanto no computador, né, com relação a cores e tal, mas
pega e coloca, tipo, as 3 cores que a pessoa quer uma listra de cada, ou tenta diminuir um pouquinho uma listra, aumenta a outra, para ver como isso aí também é maravilhoso também. É, a cor que fica mais em evidência, né? Igual esse seu, acaba que aquela última cor, que é o verde meio oliva, ele faz meio que o papel de cor, uma cor mais neutra, né? Que a gente olha o primeiro azul, depois os outros estão um pouco mais neutros, né? Então acaba que por exemplo, a bolsa, você pode combinar com quase tudo aquela bolsa, porque ela tem um tom de azul bem neutro, e a outra faixa que é mais coloridinha, que é o verde menta, ele é menor. Né? Então acaba ficando meio que um neutro, assim. E daí o azul ficou um pouco maior. Foi maior parte. Sim, é o que aparece mais. Exatamente. Então dá pra pensar no que você quer mais. Se você quer que fique mais neutro, então a cor mais neutra em maior proporção. Se você quer algo mais colorido, né, o tom mais colorido em maior proporção. A Fran. Estão perguntando do seu colar, Nath. Que é verde com rosa e branco. E nude. Tipo olha só como fica. O rosé com meio que um verde oliva, né? Um verde militar, que são cores opostas também, o verde e o rosa. Ó, lindo. E fica delicado, né? Porque aí tem esse tom rosa mais claro, é um tom mais delicado. Olha só que amor que ficou. Muito lindo. O negócio aí, eu falei assim, meu Deus, eu preciso achar uns cestinhos aqui com várias cores. E aí, quando eu fui ver, eu não tem nada, só tinha esse aqui com várias cores. Ultimamente eu tava fazendo mais ele de uma cor só, que eu também acho lindo. Eu acho que fica, sabe? Uma cor só, ele vai ficar um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado do que, às vezes, uma mistura de cores. A mistura pode ficar mais colorida, mais alegre, mais descontraída, mais leve. É bem aquele negócio, né? Depende do ambiente. Do que a pessoa, com o que a pessoa quer combinar aquela peça, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Porque fica tudo muito bom. A gente só tem que ir brincando com as cores e tentando entender como fica mais harmônico, né? Porque a harmonia deixa bonito. A gente vê uma coisa harmônica e fala, nossa, que bonito, porque ele tá harmônico. Eu já vou me despedindo de você, Érica. Obrigada pelo carinho, por estar aqui com a gente. Amei nossa conversa. E que a gente possa fazer mais vezes. Com certeza. Obrigada. Eu que adorei. Obrigada a presença de todo mundo aí, a interação. E se quiserem saber mais sobre cores, algumas dicas, tem lá mais no meu perfil também. E parabéns às alunas, todo mundo que está participando do curso. Obrigada, viu? Beijo grande. Depois a gente Beijo, Nath. E tem também ali no meu Insta, para vocês clicarem, para já ir para a página da Érica, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. eu.